1. A maioria das pessoas ouve dizer que as plantas invasoras não são nada além de um problema. Algo para pulverizar, arrancar e pagar a alguém para levar embora. Mas um grupo discreto de pequenos agricultores e residentes em zonas rurais nos Estados Unidos descobriu algo que os proprietários de terras que gastam milhares em equipas de remoção nunca param para considerar. Esta planta, aquela de que o seu vizinho está a tentar livrar-se, é, na verdade, uma das fontes de alimento mais ricas em proteínas e mais adequadas para o gado, que cresce selvaticamente na América neste momento. Neste vídeo, partilho 3 formas práticas de a acolher, alimentar e até transformá-la numa pequena fonte de rendimento sem uma grande operação ou equipamento dispendioso. Se é alguém que deseja uma vida agrícola mais autossuficiente e produtiva, com menos desperdício e mais orientação, este conteúdo é para si. Publico ideias calmas e práticas como esta todas as semanas. E acompanhar significa que não terá de procurar clareza novamente. Ela vai simplesmente aparecer. Estou muito contente por ter encontrado o seu caminho até aqui. Vamos começar. A planta de que estamos a falar hoje chama-se kudzu. Se passou algum tempo no sul dos Estados Unidos, ou conduziu por estados como a Geórgia, Alabama, Tennessee, Carolina do Norte ou Virgínia, já a viu? É a trepadeira que engole tudo. Sobe em postes de telefone, cobre árvores e cobre encostas inteiras em verde espesso e luxuriante. De longe, quase parece bonita. De perto, os proprietários de terras querem que desapareça. O kudzu foi originalmente trazido para os Estados Unidos do Japão e da China no final do século XIX. Foi promovido em exposições de jardinagem, usado para fazer sombra nos alpendres. E, mais tarde, nas décadas de 1930 e 40, o governo federal encorajou os agricultores a plantá-lo para controlar a erosão do solo. Milhões de acres foram semeados com ele em todo o Sudeste. Depois, aconteceu algo inesperado. A planta não parou. No sul americano quente e úmido, o kudzu encontrou condições mais favoráveis do que tudo o que tinha encontrado na sua Ásia nativa. Sem os predadores naturais e as pressões ambientais que o mantinham sob controle em casa, começou a espalhar-se a uma taxa de aproximadamente 100 mil acres por ano. Atualmente, cobre cerca de 7 milhões de acres de terra em todo o leste dos Estados Unidos e ganhou a alcunha de a trepadeira que comeu o sul. Os condados listam-na como uma erva daninha nociva. Os proprietários de terras contratam equipas para a remover. Alguns estados têm programas dedicados inteiramente à sua gestão. O custo do controle do kudzu nos Estados Unidos ascende a centenas de milhões de dólares todos os anos. E, no entanto, aqui está o que quase ninguém nessas conversas de remoção está a dizer em voz alta. O kudzu é uma leguminosa. Isso importa mais do que a maioria das pessoas imagina. E as leguminosas são a família de plantas que inclui o trevo, a alfafa e a soja. 3 das culturas forrageiras mais valorizadas, mais nutritivas e mais compradas na agricultura americana. A mesma família biológica pela qual os agricultores pagam preços elevados nas lojas de alimentos está a crescer livremente, agressivamente até, em milhões de acres de terra americana, muitas vezes a ir completamente para o lixo. Essa é a verdade silenciosa por detrás desta planta. E, uma vez que a vemos dessa forma, é genuinamente difícil deixar de a ver. Vamos falar sobre o caso nutricional e o que está realmente dentro do kudzu, porque é aqui que a história se torna genuinamente transformadora para qualquer pessoa que tenha uma pequena quinta ou habitação rural com um orçamento realista. As folhas e os rebentos jovens de kudzu são notavelmente ricos em nutrientes. O teor de proteína bruta da folhagem fresca de kudzu situa-se entre 15% e 29%, dependendo da época do ano e da idade da planta na colheita. Para colocar isto em perspectiva, o feno de alfafa de boa qualidade, amplamente considerado o padrão ouro do forragem para o gado e com um preço correspondente nas lojas de alimentos, normalmente fornece entre 15% e 22% de proteína bruta. O kudzu colhido na altura certa corresponde ou excede esse valor de referência. E o kudzu não custa nada para plantar, nada para irrigar e nada para fertilizar. Além da proteína,
O kudzu contém níveis significativos de cálcio e fósforo, dois minerais que são essenciais para o desenvolvimento ósseo saudável, a produção de leite e a saúde reprodutiva do gado. Estes são os mesmos minerais que os agricultores complementam rotineiramente nas rações comerciais a um custo adicional. A digestibilidade é outro fator importante, e o kudzu também tem um bom desempenho aqui. Os animais ruminantes como o gado, as cabras e as ovelhas, cujos sistemas digestivos são construídos para decompor o material vegetal fibroso, processam o kudzu de forma eficiente. Estudos realizados em universidades agrícolas no sudeste dos Estados Unidos confirmaram que o kudzu é saboroso e bem tolerado por estes animais, sem efeitos adversos significativos quando introduzido adequadamente na dieta. 2. A lista de animais que comem kudzu de boa vontade é vasta. Gado, cabras, ovelhas, porcos e até galinhas e patos de quintal consomem as folhas e os rebentos macios. Isto torna-o numa das raras opções de forragem com genuína utilidade entre espécies numa pequena quinta diversificada. Para os idosos e reformados que gerem uma habitação rural familiar com um rendimento fixo. O caso financeiro por si só vale a pena sentar-se. Cada libra de kudzu que os seus animais comem é uma libra de ração comprada que não precisou de comprar. Ao longo de uma estação de crescimento completa, isso traduz-se numa redução real e sustentável dos custos operacionais de forma silenciosa, sem drama e sem qualquer investimento adicional. Isto importa porque resolve um problema silencioso com que a maioria dos pequenos agricultores vive todos os dias: o aumento do custo de manter os animais alimentados sem adicionar mais pressão, mais gastos ou mais complexidade a uma vida já preenchida. A razão pela qual isto funciona é simples. O kudzu cresce quer o cuide ou não. Não requer plantio, rega ou fertilizante da sua parte. Ao colhê-lo num horário simples, está essencialmente a redirecionar um recurso que a natureza já está a produzir em abundância e a fazer um favor à sua terra ao mesmo tempo. Porque a colheita controlada abranda ativamente a propagação do kudzu. Para começar, tudo o que precisa é da capacidade de identificar o kudzu na sua propriedade ou perto dela. As folhas de kudzu são grandes, largas e vêm em grupos de 3, com uma forma semelhante às folhas de feijão. Os rebentos são espessos e lenhosos na base, tornando-se mais macios e maleáveis em direção às pontas de crescimento. Se tiver alguma dúvida, tire uma foto e execute-a através de uma aplicação gratuita de identificação de plantas, ou leve uma amostra ao seu escritório local de extensão agrícola. Assim que souber o que está a ver, está pronto. O que está a fazer é simplesmente cortar os rebentos frondosos, concentrando-se no crescimento mais jovem e macio nas pontas, onde a concentração de proteína é mais alta. Use uma tesoura de jardinagem, uma foice ou até mesmo uma faca afiada. Não é necessária maquinaria. Corte de manhã, se possível. Quando o teor de umidade da planta está no seu pico, evite colher em áreas que foram pulverizadas com herbicida ou que se situam ao longo de estradas movimentadas, onde a escorrência química é uma preocupação. Se estiver a colher na terra de um vizinho, obtenha primeiro uma permissão verbal ou escrita clara. Protege-o e constrói uma relação que muitas vezes leva a acordos contínuos e mutuamente benéficos. Para que continue, concentre-se apenas numa coisa. Estabeleça um horário de corte rotacional simples. Regresse à mesma área a cada 3 a 4 semanas durante a estação de crescimento, normalmente do final da primavera ao final do outono, na maioria dos estados do Sul e do Atlântico Médio. O kudzu volta a crescer rapidamente, pelo que raramente ficará sem material. Esse ritmo consistente é suficiente para manter um fornecimento constante e produtivo, sem se sobrecarregar. Ao longo do tempo, isto não só reduz os seus custos de alimentação, como também muda a forma como se sente nos seus dias na quinta, menos luta por alimentos acessíveis, mais confiança na sua capacidade de sustentar os seus animais naturalmente, um pouco mais de calma na sua operação e um pouco mais de orgulho em executar algo genuinamente autossuficiente. Uma pequena coisa que torna isto ainda mais fácil é secar e armazenar os cortes em excesso como um substituto de feno solto para a alimentação de inverno. Não precisa de equipamento especial.
apenas de uma superfície limpa e seca e de uma boa circulação de ar. Espalhe os cortes ao sol durante 2 a 3 dias. Vire-os 1 ou 2 vezes e armazene-os em sacos respiráveis ou num galpão seco. É uma estratégia rara, mas altamente produtiva, que a maioria dos pequenos agricultores nunca pensa em experimentar, e estende o valor da sua colheita de verão até aos meses mais frios. Quando o forragem fresco é escasso. 3. Que gado beneficia mais? Isto importa porque resolve um problema silencioso que muitos agricultores enfrentam ao introduzir qualquer nova fonte de alimento. Não saber quais os animais que realmente prosperarão com ela e quais os que poderão ter dificuldades. Fazer a suposição errada pode causar tempo, estresse e retrocessos na saúde animal que ninguém quer. A razão pela qual isto funciona está enraizada na biologia. O kudzu é uma leguminosa, e as leguminosas são precisamente o que os sistemas digestivos dos ruminantes são concebidos para processar de forma eficiente. Os ruminantes, animais que mastigam o seu bolo alimentar e fermentam o material vegetal num estômago com várias câmaras, extraem proteína e nutrientes de leguminosas frondosas com uma eficiência impressionante. Isto não é uma solução alternativa ou um compromisso. É uma combinação nutricional que a natureza já suporta. Para começar, introduza gradualmente o kudzu na dieta de cabras ou gado primeiro. São os seus melhores candidatos iniciais. As cabras, em particular, são herbívoros naturais, o que significa que procuram instintivamente e apreciam material vegetal frondoso e variado. Adaptam-se rapidamente ao kudzu, muitas vezes sem qualquer resistência. O gado segue de perto, especialmente em regiões onde o kudzu cresce ao lado de outras ervas de pastagem que já conhecem. O que está a fazer é simplesmente misturar o kudzu com a forragem existente dos seus animais numa proporção de aproximadamente 30 a 50% no início. Isto dá ao sistema digestivo tempo para se ajustar à nova carga de proteína sem causar inchaço ou fezes soltas. O que pode ocorrer ocasionalmente quando os ruminantes são introduzidos demasiado rapidamente em fontes ricas em leguminosas. O período de transição é geralmente de 2 a 3 semanas, após o qual a maioria dos animais lida com o kudzu em proporções mais elevadas sem qualquer problema. Para que continue, monitorize as pontuações da condição corporal dos seus animais durante a transição. Uma avaliação visual e prática simples da cobertura de gordura e do tônus muscular que qualquer agricultor experiente ou veterinário local pode explicar-lhe. À medida que os animais se adaptam e as pontuações permanecem saudáveis, pode aumentar a proporção de kudzu na sua dieta com confiança. Ao longo do tempo, a recompensa é visível e real. Os animais com uma dieta saudável, natural e rica em proteínas mostram uma melhor condição da pelagem, níveis de energia mais fortes e um ganho de peso ou produção de leite mais produtivos. Para uma quinta familiar, isso significa mais valor dos mesmos animais sem um investimento alimentar mais elevado. Uma dica pequena, mas importante: as cabras são os consumidores de kudzu mais eficientes de qualquer animal de gado comum. Podem ser usadas deliberadamente como uma ferramenta de gestão biológica, pastando áreas específicas de crescimento de kudzu para o manter contido, convertendo simultaneamente essa planta invasora em peso corporal saudável e, nas operações leiteiras, em leite. Esta abordagem de dupla finalidade é um dos sistemas raros e genuinamente transformadores disponíveis para pequenos proprietários de terras que quase não custam nada para implementar. Se isto tem sido útil até agora, avance e dê um like. Diz à plataforma para partilhar isto com outros agricultores e residentes em zonas rurais que precisam dele. E quero ouvir de si. Tem kudzu a crescer na sua propriedade ou perto dela? Ou já o alimentou aos seus animais? Deixe-o nos comentários abaixo. Eu leio realmente cada um deles, e a sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa de ouvir. Isto importa porque resolve um problema silencioso que muitos idosos e reformados que gerem terras com um rendimento fixo conhecem profundamente. A lacuna entre o que a terra poderia estar a fazer e o que está realmente a produzir. A maioria das vezes, essa lacuna não é sobre esforço.
É sobre não saber quais as oportunidades sustentáveis de baixo investimento que estão mesmo ali a crescer. A razão pela qual isto funciona é uma economia simples. Os residentes rurais urbanos, os pequenos criadores de cabras e coelhos e os agricultores amadores que não têm acesso à terra estão ativamente à procura de forragem acessível, natural e sem produtos químicos. Os preços comerciais da alfafa têm subido constantemente nos últimos anos, e os custos de envio tornam as compras de feno a granel caras para as pessoas que operam em pequena escala. Uma fonte local de forragem de alta qualidade, rica em proteínas a um preço razoável, preenche uma necessidade genuína nesse mercado e já está sentado no fornecimento. 4. Para começar, simplesmente colha mais kudzu do que o seu próprio gado requer durante a época de crescimento de pico. Normalmente de junho a setembro, em grande parte do Sudeste e do Atlântico Médio. Não precisa de expandir drasticamente a sua operação de colheita. Mesmo 1 hora ou 2 extras por semana de corte durante essa janela podem produzir um excedente significativo. O que está a fazer é secar ao sol os cortes extras em feno solto. Espalhe-os numa lona limpa ou no chão seco ao sol pleno. Vire-os uma vez por dia durante 2 a 3 dias e armazene-os em sacos de alimentação respiráveis, sacos de serapilheira ou num canto seco do seu celeiro. Rotule-os claramente. Forragem natural de kudzu, sem produtos químicos. Tem um produto que fala diretamente com o que os criadores de animais em pequena escala conscientes da saúde estão à procura. Para que continue, liste o seu excedente localmente. Grupos de quintas no Facebook, aplicações de vizinhança, secções de quinta e jardim do Craigslist e mercados de agricultores locais são todos pontos de partida produtivos. Preços em linha com as taxas locais de feno ou ligeiramente abaixo. Uma vez que o kudzu é menos conhecido, tornam-no uma venda fácil. Os compradores repetidos são comuns assim que as pessoas veem os seus animais a responder bem a ele. Ao longo do tempo, o que começou como uma solução de alimentação gratuita torna-se silenciosamente num rendimento lateral produtivo e de baixo esforço. Não há custo de sementes, sem preparação de terreno, sem irrigação e sem despesas de fertilizante. O seu único investimento real é o tempo. E mesmo esse é modesto para o retorno que pode gerar numa base sazonal consistente. Uma dica prática que vale a pena saber. Contacte o seu escritório local de extensão agrícola e pergunte se o seu condado tem um programa de gestão de espécies invasoras que inclua o kudzu. Alguns condados e distritos de conservação em estados como a Geórgia, Tennessee e Carolina do Norte fazem parceria ativamente com proprietários de terras que estão dispostos a colher e gerir o kudzu na sua propriedade. Em alguns casos, estas parcerias vêm com incentivos financeiros modestos, apoio técnico ou acesso a recursos que tornam a sua operação mais produtiva sem custos adicionais para si. É uma conversa rara, mas genuinamente valiosa de se ter e uma que o posiciona como um proprietário de terras responsável e com visão de futuro na sua comunidade. Aqui está algo que a maioria das pessoas perde e importa mais do que adicionar qualquer novo hábito, ferramenta ou sistema à sua rotina. A maior coisa que se interpõe entre a maioria dos pequenos agricultores e uma operação mais autossuficiente e produtiva não é a falta de recursos. É a fricção silenciosa de assumir que começar requer mais do que realmente requer. Com o kudzu, e honestamente com a maioria dos recursos terrestres subutilizados, as pessoas atrasam-se porque estão à espera do equipamento certo, da estação certa, da quantidade certa de tempo ou de um plano formal. Esse atraso é o único custo real. Remova esse único ponto de fricção. Não precisa de um trator, uma enfardadeira ou uma operação em grande escala para beneficiar de tudo o que foi abordado neste vídeo. Um bom par de luvas, uma ferramenta de corte e uma vontade de dar um pequeno passo imperfeito, esta semana é genuinamente suficiente para começar. Esse primeiro corte seco e alimentado a mesmo um animal é o início de um sistema real. Os agricultores que constroem as operações mais sustentáveis, saudáveis e autossuficientes são raramente aqueles com mais recursos. São aqueles que consistentemente baixam a barreira para começar e depois apenas começam. Essa única mudança na abordagem
muitas vezes faz com que tudo o resto pareça mais fácil, mais claro e muito mais ao alcance do que parecia à distância. Não precisa de reformular toda a sua operação para construir algo mais autossuficiente e sustentável. Apenas precisa de uma direção constante e da vontade de dar um passo honesto em direção a ela esta semana. Escolha uma ideia do vídeo de hoje e experimente-a imperfeitamente, simplesmente e sem esperar pelo momento perfeito. É assim que o progresso real e duradouro começa numa quinta em funcionamento e numa vida em funcionamento. Se esta história mudou a forma como olha para as trepadeiras invasoras no seu jardim, por favor, subscreva e dê um like ao canal. Estamos a descobrir a história e o potencial que outros tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro autossuficiente juntos. O próximo tesouro escondido da Terra será revelado em breve.